Salve, salve pessoal! Dando continuidade na nossa cobertura de provas aqui da Medway, hoje é um dia muito especial. Hoje a gente vai falar sobre as apostas de clínica médica lá na Unifesp, na minha casa, na Escola Paulista de Medicina, a EPM. Meu nome é Bruno Blas, eu sou um dos professores de clínica aqui da Medway e atualmente eu sou residente de clínica médica lá na Unifesp. Então vou fazer as apostas aqui para vocês, querendo que vocês passem lá para irem fazer lá na escola, porque é muito bom. Eu sou suspeito para falar, mas eu sou fã demais lá da residência. Então estou na torcida para todos vocês, principalmente para a galera que quer clínica. Aí vocês vão lá para a clínica da EPM, que é só sucesso. Galera, dando o passo para frente aqui, o que a gente tem que conversar sobre a Unifesp? As questões aqui na Unifesp são questões mais diretas, tá? Costuma ter pouca imagem, mas eu quero que vocês lembrem que existe a prova multimídia, né? Então na prova que vocês vão fazer agora, no final de semana, vai ter pouca imagem, às vezes não tem nenhuma imagem, tá? Porque eles direcionam tudo para multimídia. E o comando normalmente é qual é o diagnóstico, ou, supondo que você saiba o diagnóstico, qual é a conduta, tá? Isso aqui, para esse ano, não tem como a gente ter certeza se vai ser exatamente esse padrão. Porque lembrem, a prova da Unifesp era uma prova que durava 3 horas, tá? Eram 100 questões em 3 horas. Era uma correria. Quando eu fiz essa prova, lá em 2020, foi uma loucura. Agora, para esse ano, eles colocaram no edital que vai ser 4 horas. Com isso, a gente não sabe se vai seguir exatamente o mesmo padrão ou se essas questões que eram tudo bate-bola mais diretas vão ser questões um pouco mais conceituais, talvez um pouco mais longas, e até mesmo se não vai surgir alguma imagem. Eu imagino que siga com pouca imagem, porque tem a multimídia, que eles colocam tudo que é de imagem na multimídia. Mas questões diretas, eu não sei se vai seguir exatamente assim como você tem visto nos últimos anos. Eu fiz um apanhado aí dos últimos 5 anos, principalmente, do que mais cai, do que mais caiu nos últimos 5 anos da prova de clínica. Então foram aí nos últimos 5 anos, 20 questões por ano, as 100 questões aí dos últimos 5 anos de clínica médica. E aí o que eu acho que é o mais, tem mais chance de cair? Só um detalhe, tá? Prova da Unifesp, diferentemente de outras, não tem uma cartilha assim. Não tem aquele padrão de todo ano cai isso, todo ano cai isso, todo ano cai isso. Não, realmente varia muito. Então quando a gente para olhar lá a planilha que eu fiz, realmente é um negócio que não é assim, olha, eu tenho certeza que vai cair isso, eu tenho certeza que vai cair aquilo. Então esse apanhado que eu fiz para vocês, sendo difícil acertar, porque tem muitos temas aqui pra gente, eles realmente não seguem uma cartilha, mas vendo esse padrão, vendo o que eles costumam cobrar, juntando com atualidades, né, atualizações que tem, com o que eu vi muito na residência ao longo desses quase 2 anos, eu acho que deu um match aí, tem grande chance de a gente acertar as apostas. Tireoide, tá? Com foco em nódulo tireoidiano. Caíram já algumas questões de tireoide, se eu não me engano não caiu no ano passado, então acho que esse ano pode vir a cair de novo. E a gente tem um ambulatório muito forte de endócrino que a gente passa na clínica médica, e um dos ambulatórios do endócrino é um ambulatório de nódulo tireoidiano. Então veja, um dia de ambulatório só para nódulo, a gente discute muito isso lá na residência. Então por isso que é um foco importante na prova. Hipertensão, questão clássica em diversas provas. O que eu vi de padrão mais de cobrança de hipertensão lá na parte de clínica da Unifesp é mais hipertensão resistente, hipertensão secundária, que é o que a gente vai conversar hoje. E geriatria também cai bastante, principalmente delírio, tá? O foco é em delírio, até porque isso é muito comum na prática. Eu vi muitos pacientes com delírio na residência, a gente discute muito isso, a gente fala muito sobre prevenção de delírio, então também acho que pode aparecer na prova. Sepse, não tem como não falar de sepse. Sepse talvez seja um dos que tem mais recorrência nas provas da Unifesp. E é um tema que é comum de aparecer nas provas em geral, mas lá tem fator ainda mais, né? Então assim, uma das chefes, na verdade a chefe de algumas UTIs lá dentro do hospital, de 4 UTIs, é uma pessoa assim de altíssimo escalão de intensiva, principalmente em sepse. O foco dela é sepse. Então, a cabeça do ILAS, tá dentro do boarding do Survive Sepsis Campaign. Então,
o que se define sobre sepse no mundo, ela tem um dedo ali. Então é uma chefe que é muito boa, ela é muito presente e com certeza na hora de mandar questões, eu acho que não é nem ela que manda, mas os outros chefes da intensiva, eles têm esse viés e eu acho que dão uma certa preferência para a sepse. Então, considerando todo esse poder de sepse lá na instituição, com tudo isso, nesse know-how, as discussões em altíssimo nível que a gente tem por conta disso, eu acho que sepse é um tema importante para aparecer na prova. Distúrbios obstrutivos não era um tema muito recorrente, mas caiu nos últimos 2 anos. E aqui tem atualização, Gold 2023, a gente passa muito, a pneuma é muito forte lá, então a gente tem um ambulatório só de asma, tem um ambulatório só de DPOC, né? Então a gente discute muito isso, discute o Gold e o GINA, então eu acho que distúrbio obstrutivo também é uma boa aposta para aparecer na prova. Oncohematologia, poxa, eu acho que talvez seja uma das coisas mais discutidas na residência, hematologia e oncohematologia muito. O que eu vi de mieloma e leucemia aguda não tá no gibi, muito mesmo, muito mesmo. Tem uma enfermaria que a gente passa de clínica que tem a masculina e a feminina. Quando eu passei no R1, na enfermaria de clínica feminina, sem zoeira, a gente tinha 3 pacientes com mieloma. Tá? Eram 11 leitos, 3 eram mieloma e 3 eram anemia hemolítica. Então, assim, hemato é muito forte, é a primeira opção de muita gente que quer fazer hemato, a primeira opção de todos no país é lá na escola. Os CR3, CR4 de hemato são presentes, a gente discute em altíssimo nível com os chefes, então, oncohemato é um tema fortíssimo para a prova da Unifesp. Taquiarritmia, existe um padrão aqui, eles gostam de cobrar taquiarritmia, principalmente com foco no tratamento. E como vocês viram, eu falei que é muito pouca imagem, mas eles colocam muito taquiarritmia. Como assim? É sério, eles colocam taquiarritmia sem eletro. Paciente com flutter e tá com isso, isso e isso. A gente olha e fala assim, ok, tem critério de instabilidade. Qual é a conduta? Cardioversão elétrica sincronizada. Poxa, eles falam que o paciente tem flutter e não colocam eletro, porque realmente é uma prova mais direta e não costuma ter imagem. Tá? Na multimídia aparece bastante eletro e tem que saber, mas na primeira fase cai taquiarritmia mesmo sem eletro, por incrível que pareça. E ventilação mecânica é outro tema quentíssimo para a Unifesp. Eu acho que pode cair ventilação mecânica por alguns motivos. Assim como sepse, que entram as duas aqui num know-how de intensiva, a gente pode lembrar que nos últimos anos, intensiva virou acesso direto. Então, antes, o cara que queria fazer medicina intensiva, ele tinha que ter feito clínica. E aí, o que acontecia? A gente via que as questões de intensiva não eram questões tão difíceis. Quando chegava na prova do R3, era pedreira, questões difíceis de intensiva. Ventilação mecânica, sincronia e tudo mais. Como virou acesso direto, o que dá a entender é que agora o que os chefes da intensiva querem é que o residente, o R1 que chega, que vem direto da faculdade, tenha algum conhecimento de intensiva. Então essas questões que antes caíam na prova do R3, agora elas vêm caindo, isso em tudo que é prova, tá? No país todo, vem caindo na prova do acesso direto. Por isso, considerando isso, é a minha percepção de que as provas de acesso direto estão com questões mais difíceis de intensiva. E considerando questões mais difíceis, entra justamente ventilação mecânica. E ventilação mecânica a gente discute muito, tem muitos chefes muito bons lá na residência que discutem ventilação mecânica. Então a gente está lá, discute, na beira-leito, com o paciente, vê a sincronia, corrige a sincronia, então é algo que a gente realmente discute. E se eu, que sou residente da clínica, discutir muito, imagina o residente da intensiva. Os caras discutem isso o tempo todo, eles mandam muito bem em ventilação mecânica. Considerando isso, considerando que agora é acesso direto, considerando que lá é algo que se discute muito, é uma aposta que eu tenho para a prova. Essas outras todas eu vejo muito mais padrão nos últimos anos. Ventilação mecânica é uma aposta um pouco mais ousada, mas eu acho que pode cair, tá bom? E aí, agora, nessa aula, eu vou falar sobre esses 5 temas iniciais. E no Pra Cima Unifesp, que vai ser as nossas dicas de última hora, vai ficar essas 3 aqui. Taquiarritmia, que tem um padrão bem bacana de condutas na taquiarritmia. Oncohematologia, que é um dos temas mais fortes na residência, a gente vai conversar lá no Pra Cima.
de mieloma, de leucemia mieloide aguda, de leucemia linfóide crônica, com foco aqui em diagnóstico. A gente vai conversar no pra cima. Quem não puder ir, eu recomendo que vá. Quem não puder ir no pra cima, na véspera da prova da Unifesp, pelo menos assista no YouTube, porque essas dicas são quentíssimas. E por fim, a ventilação mecânica, como eu disse, que é uma aposta mais ousada, eu acho que pode cair, e aí eu acho que a gente precisa discutir isso, porque nessas provas maiores, como Unifesp, USP São Paulo, a tendência, o que a gente vem observando é que estão pegando mais pesado e intensiva, e por que não uma questão de ventilação mecânica, de ajuste inicial, que é o que eu acho que mais tem chance, ou até mesmo a sincronia. Agora, vamos dar passo para frente e falar sobre esses 5 primeiros temas, que são as nossas apostas iniciais, e esses outros a gente se vê e fala no pra cima da Unifesp. Sobre tireoide, como eu falei, foco em nódulo. A gente tem um ambulatório só disso e a gente discute muito nódulo na residência. E aí, quando eu penso em nódulo, eu tenho que pensar imediatamente TSH. Eu sei que muitas vezes já chega com ultrassom. Lá no ambulatório, muitas vezes já chegava com ultrassom também, quando era encaminhado. Acho que, na verdade, todas as vezes o nódulo pedia um ultrassom e depois encaminhava. Então, sim, o paciente já chega com ultrassom. Mas o fluxograma, que é como a questão da prova vai colocar para vocês, vai começar com TSH. Se eu tenho um TSH baixo, eu estou pensando no paciente que pode ter um hipertireoidismo. Ok. E aí, o que eu faço com TSH baixo? Peço cintilografia. Se uma questão de prova colocar paciente com nódulo de tireoide, TSH baixo, qual é a sua conduta? Pedir cintilografia. Por quê? Por que, Bruno, tem que pedir cintilografia? Porque se for um nódulo hipercaptante, ou seja, um nódulo quente, está brilhando na cintilografia, eu vou pensar que deve ser um adenoma que está produzindo hormônios tireoidianos, e aí ele está fazendo por um feedback um TSH mais baixo, é um paciente que está com hipertireoidismo. Ok, isso me conforta, Porque eu penso, o meu medo, no final das contas, é justamente ser câncer, né? O risco, o medo é neoplasia. Então se eu vejo um TSH baixo com uma cintilo mostrando um nódulo hipercaptante, um nódulo quente, eu falo, opa, isso aqui, a chance de ser câncer é quase que nula, é baixíssima, e vamos investigar, tratar hipertireoidismo e vida que segue. Numa prova de residência de acesso direto, eu imagino que chegue até aqui, tá? TSH baixo, o que vai pedir cintilo? Ah, veio cintilo com nódulo hipercaptante, e aí? Poxa, então não deve ser câncer, vamos investigar e tratar hipertireoidismo no paciente. Foi. Se eu tenho um TSH baixo, mas a minha cintilo tem um nódulo hipocaptante, um nódulo frio, que não brilha na cintilografia, aí eu tenho que fazer um ultrassom. Ou, se eu fiz um TSH e ele veio normal ou alto, também fazer ultrassom. Então, na maioria das vezes, vai vir para cá. Aí eu faço ultrassom, o que eu tenho que ver? Primeiro, tem indicação de PAF? E eu já começo falando, a rigor, menor que 1 centímetro não tem indicação, não se funciona nódulo tireoidiano. A chance disso ser uma neoplasia é muito baixa. Então a gente não vai ser funcionando qualquer nódulo. Menor que 1 centímetro, se a questão colocar um nódulo pequenininho de 4 milímetros, a conduta não vai ser PAF. Mas, se ele é maior que 1 centímetro e aí tem indicação de PAF, a gente faz a PAF e vai seguir a conduta conforme a avaliação dessa PAF, que é pelo Bethesda. Se não tem indicação de PAF, eu faço acompanhamento. Aí eu vou ver, esse nódulo tem um risco alto, é um nódulo suspeito, mas não tem indicação de PAF, eu vou repetir esse ultrassom em 6 meses. 6 a 12 meses. Mais para 6 meses. Se é médio, 1 a 2 anos, se é baixo risco, 2 a 3 anos. Bruno, ok. Até estou conseguindo acompanhar, estou fazendo aqui no meu caderno 20 mil setas para tentar fazer um fluxograma igual a esse que tu me mostrou. Mas, tipo assim, fiz o ultrassom. O que seria indicação de PAF? Como é que eu faço isso daí? Aí eu vou avaliar pelo ultrassom características de risco. Eu acho que é isso que pode ser cobrado na prova de vocês. Eu vou mostrar 2 tabelas depois, que eu acho que tem menos chance de cair porque é muito específico. Mas isso aqui tem que saber. Isso daqui não dá para chegar na prova da Unifesp sem saber isto. Então, o que vai me indicar que o meu nódulo tireoide tem mais risco de ser câncer? Hipoecogenicidade. Tá? Então ele é mais preto. Hipoecogênico, opa, red flag. Microcalcificações, caraca, maior risco também.
margem irregular. E esse aqui, que esse adoram em prova, altura maior do que largura. Então se meu nódulo é mais alto do que largo, isso me assusta também. E extensão extratireoidiana, que é meio que óbvio, né? Nódulo que está se estendendo para fora da tireoide também deve ser ruim. Isso aqui tem que saber. Isso daqui eles nos cobram na residência. A gente vê um nódulo e eles falam assim, e aí, o que vai te assustar no nódulo? O que tu está buscando? Ah, doutor, tem que ver se não é hipoecogênico, tem que ver se não tem microcalcificação, tem que ver se tem margem irregular, se é mais alto do que largo, tá? Porque isso aqui fica meio que óbvio, mas tem que saber isso aqui, tá? Tem que saber, porque se colocarem isso, você tem que saber na prova que vai ter mais chance de você terem que puncionar. Se colocarem isso, podem perguntar uma questão conceitual perguntando o que indica maior risco do nódulo? Ou o que não indica? Aí coloca 4 desses e um que não é. Se não me engano é ABCD, né? Então vai colocar 3 e um que não é. Hipoecogenicidade, microcalcificação, margem irregular, mais largo do que alto. Opa, o que não me indica mais largo do que alto, porque o risco é altura maior do que largura, mais alto do que largo. Eu fui enfático aqui, fui repetitivo porque tem que saber. É o mais importante de nódulo, tá bom? É isso daqui. Aí, quando eu faço a PAF, eu posso seguir pelo ATS ou pelo TIRADS. O TIRADS, ele é meio assim, né? Ah, fiz o TIRADS, deu 1, 2, 3, 4, 5, tenho o risco e eu decido se vou funcionar. Não é o que a gente usa lá na prática, não é o que os chefes usam, tá? Mas, a princípio, o TIRADS 5, que é o que tem mais risco, se tem mais de 1 centímetro, vai funcionar. Se tem um 4 maior ou igual a 1,5, funciona. 3 maior ou igual a 2,5, funciona. Se for TIRADS 1 ou 2, não funciona. Tá? Então eu quero que vocês saibam os extremos, que é 5 vai funcionar qualquer nódulo acima de 1 centímetro. Por isso que menor que 1 a tendência é não funcionar, né? Porque eu começo com 1 centímetro. E 1 e 2 eu não funciono. Agora o ATS, que é o que a gente costuma usar, e é por isso eu acho que não vai ser cobrado, porque a gente usa isso e olha só que difícil que é usar isso. Quando a gente vai usar, os próprios chefes, eles têm os livros ali com esses resumos, com essas indicações, e eles abrem e vão olhando, comparando. Claro que os chefes mais cascudos, que estão há mais tempo, eles sabem isso de cabeça. Só que eles abrem para ir nos mostrando ali também, para ser mais didático. Eu vou classificar de acordo com a minha suspeita. E a minha suspeita vai ser olhando o nódulo. No livro ali que eles nos mostram, tem a imagem do nódulo. Ah, o nódulo mais assim vai ter mais risco, mais assim vai ter outro risco. Então, o que eu estou falando? Lá na hora, no ambulatório, a gente olha a imagem do ultrassom. Compara com isso aqui e classifica o risco. Não fica olhando o laudo do TIRADS. Como é isso que eles fazem lá, por isso que eu acho que tem mais chance, se forem cobrarem isso. Só que entendo, é difícil. Aí o que eu quero que vocês saibam é as classificações de risco. Quanto mais classificação de risco, maior a tendência de funcionar. E vejam, suspeita alta, ou seja, hipoecóico com características de risco. Então o hipoecóico que tem microcalcificação, um hipoecóico mais alto do que largo, funcione todo com 1 centímetro ou mais. O risco aqui é mais de 70%, pessoal. Suspeita intermediária é hipoecóico, mas não tem outras características. Então, qualquer nódulo hipoecóico, a tendência é já funcionar, mas tem o risco mais baixo. Vejam, fizeram ultrassom, nódulo veio hipoecóico, funcione, nódulos maiores ou iguais a 1 centímetro. É isto, é isto. Não, suspeita baixa, isoecóico ou hiperecóico, mas é parcialmente cístico e tem características sólidas excêntricas, 1,5. Muito baixo, espongiforme, que aí a chance realmente é muito mais baixa. Parcialmente cístico com características de baixo risco, 2,5. Puramente cístico, não funciona. Daqui para baixo, dificílimo eles cobrarem de vocês, tá? Então, o nódulo puramente cístico, sem nenhuma característica dessa, a tendência é que não biopsie, não faça punção. Outro cenário, menor que 1 centímetro, não fazer punção. E o que eu acho que pode aparecer é TIRADS 5 ou uma suspeita alta, intermediária, um nódulo hipoecóico, funcione acima de 1 centímetro, maior ou igual a 1 centímetro, tá? Então, pegando todo esse apanhado, tudo isso, que eu sei que fica confuso e complexo, eu quero que vocês circulem, passem marca-texto, estrelinha, colorida, tudo em hipoecóico, tá? E 1 centímetro. Se cobrarem, eu acho que é o que mais tem chance de aparecer, tá bom? O TIRADS que eu comentei com vocês antes e bola pra frente. De nódulo é aquilo que eu quero que vocês saibam, tá?
De hipertensão, começando por hipertensão resistente. Aí eu coloco essa imagem para vocês e eu vou destrinchá-la junto com vocês, que eu sei que numa primeira olhada fica meio confuso. O que está para lá é uma hipertensão que está controlada, menor que 140/90. O que está para cá é não controlada, maior ou igual a 140/90. Isso aqui é o número de medicações. Uma medicação, 2, 3, 4, 5 ou mais. Aí vamos lá. Diagnóstico de hipertensão, comecei uma medicação. E está controlada? Ok, vida que segue. Está não controlada, o que eu faço? Eu associo mais uma. E aí eu vejo, com 2, está controlada? Ok. Não está controlada. O que eu faço? Eu adiciono mais uma. Agora o buraco é mais embaixo. Estou usando 3 medicações e está controlada? O nome disso é hipertensão controlada. Ponto. Agora, 3 medicações, sendo uma delas um diurético tiazídico, aqui eu estou falando de hidroclorotiazida, tá? Então, um diurético tiazídico, um IECA e um bloqueador de canal de cálcio, de hidropiridínico. Usando 3 medicações, sendo um deles diurético tiazídico e em todos com dose otimizada, eu estou onde? Aqui. E aí eu falo agora que não é mais hipertensão, é uma hipertensão resistente, que não está controlada. Se eu tenho 3 medicações, sendo um diurético com doses otimizadas, e tem uma hipertensão resistente, eu tenho que dar uma 4ª medicação. E a 4ª medicação que eu dou é um antagonista da aldosterona. Aqui eu estou falando de espironolactona. É o que a diretriz brasileira de hipertensão coloca. Paciente em uso de 3 medicações em doses otimizadas, sendo um diurético tiazídico, a sua conduta é prescrever uma 4ª medicação. E a indicação da 4ª medicação é espironolactona. Está escrito exatamente isso na diretriz brasileira de hipertensão e eles podem cobrar justamente esse conceito de vocês. A definição de hipertensão resistente ou qual medicação prescrever como 4ª droga. Espiro. Estou com 4 drogas e está controlada. Ok, se estou precisando de 4 é uma hipertensão resistente, mas está controlada. Não, estou usando 4, mas não está controlada. O que eu tenho que fazer? Prescrever mais uma. 5 medicações. E não está controlada? Isso é hipertensão refratária, tá? Então a definição de hipertensão resistente, 3 medicações, sendo um delas um diurético tiazídico em dose otimizada, hipertensão resistente. Necessidade de 5 classes medicamentosas sem controle pressórico, a definição é refratária. Sobre hipertensão secundária, eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. Veja, é um paciente que está usando um monte de medicação, hipertensão resistente, ou um paciente jovem que eu não esperaria hipertensão, e aí a minha pergunta é, beleza, mas vocês já afastaram as causas secundárias? Vocês já afastaram as causas secundárias? Por que eu estou falando isso? Por que eu estou falando afastaram no jeito estranho? Porque é o mnemônico para vocês lembrarem das causas de hipertensão secundária. Afastaram a de aorta, coarctação de aorta, ou arterite, mas principalmente coarctação de aorta. F de feocromocitoma. Outro A de acromegalia. S de Sarros, síndrome da apneia e hipopneia obstrutiva do sono. E S também de síndrome de Cushing. T de tireoide, lembrar de hipo e hipertireoidismo, também hiperpara, tá? A de aldosterona, aqui eu estou falando de hiperaldo primário. R de rim, nefropatia ou renovascular, estenose de artéria renal. A de adesão, avental branco e álcool, tá? Tudo isso também entra no mesmo bloco e medicamentos no final. As mais importantes são essas primeiras aqui de afastar, e é o que a gente vai usar para conversar sobre os estigmas e os achados, que a gente vai ler no enunciado para me indicar e pensar na causa de hipertensão secundária. Então vejam, o paciente está com uma hipertensão resistente, não sei o que, estou investigando hipertensão secundária. Tenho diferença de pulso ou diferença de PA entre os membros? Eu vou pensar na hora em coarctação de aorta. Eu vou fazer um exame de imagem, um angiotomo com contraste. Se eu tenho um paciente com hipertensão e eu estou pensando em secundária e ele tem uma crise, ele tem uma hipertensão de difícil controle, mas que vem em crises, em picos, e eu tenho picos e crises de cefaleia, sudorese, palpitação, eu vou pensar em feocromocitoma e vou pedir as metanefrinas urinárias. O A de acromegalia vai ser um enunciado descrevendo que é um paciente que tem crescimento de mãos e pés, macroglossia, aumento da língua. A descrição clássica é um paciente que, ok,
na adolescência, o pé foi crescendo e o número do meu pé é 40. Ok. Ali, a partir dos 18, era 40 e seguiu como 40. Cheguei nos 28, 40, 29, 40. 30 anos. Meu pé do nada começa a aumentar. Era 40. Em 6 meses isso é 43. Opa, tá errado. Eu vou pensar em acromegalia e vou pedir IGF-1. Porque o GH ele é pulsátil, então a gente normalmente começa o exame pedindo o IGF-1, tá? E depois faz o GH com algumas técnicas específicas. S de Sarrus e síndrome de Cushing. Sarrus, síndrome da apneia e hipopneia obstrutiva do sono, vai ter uma descrição no enunciado de paciente que ronca. Paciente que faça apneia do sono. Tá dormindo, parece que para de respirar e acorda e começa a respirar. Ele vai te contar que parece que ele acorda e tá cansado ainda, como se não tivesse dormido nada. Ele tem um sono não reparador. E também sonolência. Aqui a gente pode usar até algumas ferramentas como o Epworth, que vai falar assim, fala com o paciente, vai pontuando qual a probabilidade do senhor dormir e sendo passageiro de um carro. Ah, muito provável, provável e tal, e tu vai pontuando. Qual a probabilidade do senhor dormir depois do almoço se sentar no sofá? E vai pontuando e a gente vê a pontuação do paciente. É uma escala para avaliar a sonolência diurna. Síndrome de Cushing, a gente tem hipocalemia. Prestem atenção nesse potássio que eu vou falar com vocês sobre ele de novo depois, tá? Hipocalemia com estigmas de Cushing. Esse hipercortisolismo, além de hipocalemia, ele está causando aqui fadiga, estrias violáceas, ganho de peso com uma obesidade mais central. É aquele paciente que tem braço fininho, perna fininha e um barrigão, uma obesidade mais central. Tudo isso com hipocalemia e hipertensão, vou pensar em Cushing, tá bom? E aí aqui eu tenho vários testes que eu posso fazer, cortisol salivar da meia-noite, posso fazer teste de supressão com Dexa, cortisol urinário de 24 horas, e é isso daí. Cushing. Sobre tireoide, eu posso pensar em hipotireoidismo ou hipertireoidismo causando hipertensão secundária. E aí aqui, hipotireoidismo, classicamente estigmas vão ter fadiga, rarefação de pelos, posso ter madarose, ganho de peso, sonolência, tá? Tudo isso. E hipertireoidismo, eu vou pensar em um paciente que está tendo perda de peso, palpitações, sudoreses, taquicardias. Lembrar que a hipertensão do paciente com hipotireoidismo costuma ser uma hipertensão mais convergente. A diastólica sobe, a sistólica não sobe tanto, fica mais convergente. Enquanto que a do hipertireoidismo costuma ser mais divergente. Sobre o hiperaldo primário, também tem uma hipocalemia e eu costumo ter uma alcalose metabólica. Aqui porque eu estou tendo um estímulo de muita aldosterona. A aldosterona, quando chega lá no néfron, na parte mais distal, ela vai simplesmente puxar, reabsorver sódio e espoliar, excretar potássio. Então meu potássio vai cair, eu vou puxar sódio, vou puxar água, vou aumentar os níveis pressóricos. E o potássio cai, hipocalemia. Com potássio mais baixo, quando chega depois no cotransportador, que eu puxo um trocador, né, que eu vou usar potássio, hidrogênio, eu vou tentar reter mais potássio. Como uma forma de tentar reter potássio, eu vou acabar jogando hidrogênio fora. E aí por isso eu posso fazer uma alcalose metabólica. Existe todo um paradoxo da aldosterona, a gente viu isso recentemente lá na residência, a gente discutiu isso na aula, que é uma doideira. A aldosterona atua em várias regiões, vários canais do rim, então ela pode ter ações variáveis no nosso paciente. Mas, em prova de residência, principalmente falando em acesso direto, a ação da aldosterona é simples e é só essa que eu acabei de falar. Puxa o sódio, manda potássio embora. Tenta segurar o potássio e acaba mandando hidrogênio embora. Hipocalemia, alcalose metabólica. E aí eu posso ver em exame de imagem, nódulo ou hiperplasia de adrenal, tá bom? Aqui eu peço aldosterona, faço relação aldosterona por atividade renina plasmática para fazer diagnóstico. E aí, pessoal, vejam, aqui basicamente é hipertensão com hipocalemia, com alcalose, e só. Já vejo que tem uma diferença do Cushing. Então assim, se eu tenho uma questão na prova de residência, está com uma hipertensão secundária, uma hipertensão refratária ali, resistente, tá? E eu estou investigando causas secundárias. Se a única coisa que eu tenho é uma hipocalemia, eu vou pensar em hiperaldo primário na hora. A primeira coisa que eu vou pensar. Não é para marcar Cushing só porque tem hipocalemia.
Para marcar Cushing, eu tenho que ter, além da hipocalemia, mas eu tenho que ter estigmas de síndrome de Cushing. Tem que ter obesidade central, tem que ter estrias violáceas, tem que ter a giba. Então, Cushing eu preciso da clínica típica. Só hipocalemia eu vou pensar em hiperaldo primário. Quando eu falo de renovascular, também tem hipocalemia. Só que junto disso, vai ter uma descrição de uma disfunção renal, vai ter uma descrição de sopro abdominal. E aí, para a gente lembrar, renovascular, eu estou falando de estenose de artéria renal, bilateral ou unilateral em paciente com rim único. Se é um paciente mais idoso, tabagista, dislipidêmico e tudo mais, a causa deve ser a aterosclerose. Se é uma mulher mais jovem, eu vou pensar em displasia fibromuscular. Foi? E aí o que acontece? Tem uma estenose, seja por aterosclerose ou por displasia fibromuscular. Chegando pouco sangue no meu rim, porque tem uma estenose, então está chegando um fluxo mais baixo. O meu rim vai receber pouco volume e vai pensar, cara, se está chegando pouco volume em mim, deve ser porque eu estou com pouco volume no corpo. Estou com uma hipovolemia. Vou ajudar o meu corpo, né, o meu organismo. Vou estimular o sistema renina-angiotensina-aldosterona para elevar minha pressão, melhorar a perfusão tecidual. Ótimo. Estimula o sistema renina-angiotensina-aldosterona, que é o que acontece no contexto de hipovolemia. Mas é um paciente que não está hipovolêmico, e aí sobe a pressão. Mesmo assim, chega pouco sangue, chega pouco volume. O fluxo está baixo, estimula ainda mais. E fica nesse ciclo estimulando o sistema renina-angiotensina-aldosterona. Com isso eu faço hipertensão, muitas das vezes resistente, e hipocalemia, porque eu estou com uma aldosterona muito alta, fazendo a ação dela, que é reabsorver sódio e espolhar potássio. Tá? Como eu tenho uma estenose, eu posso ter disfunção renal, por isso que uma creatinina mais aumentada vai me brilhar e vai dar um red flag para pensar em renovascular, em estenose de artéria renal. Tá? Dando passo para frente, quando eu falo de crise hipertensiva que pode aparecer na prova de vocês, o importante é diferenciar urgência hipertensiva de emergência hipertensiva. Em ambos, o que eu vou ter é um nível pressórico, principalmente marcado pela diastólica, maior que 120 milímetros de mercúrio. Então eu tenho uma diastólica maior que 120. E aí? Eu preciso saber se eu tenho ou não lesão de órgão-alvo. Se eu não tenho lesão de órgão-alvo aguda, progressiva, é uma urgência. Ok, está sob controle. Se eu tenho uma lesão de órgão-alvo progressiva, sintomática, eu vou pensar em emergência, e aí o buraco é mais embaixo, eu tenho que fazer tratamento com medicação endovenosa, porque o paciente tem um risco iminente de morte. Mande ele para UTI, ou seja, diastólica maior que 120, com lesão de órgão-alvo, suspeita pelo menos, começa algum antihipertensivo, algum nitrato, nitroprussiato, nitroglicerina endovenoso para ter o paciente mais na mão, para baixar essa pressão de uma forma mais controlada, e um pouco mais rápida, mas não tanto, por isso controlada, porque está com risco iminente de morte. Se for uma urgência, até está muito alta a pressão, mas não estou com uma lesão de órgão-alvo. Eu posso baixar com medicação via oral, e eu não tenho, porque eu não tenho risco iminente de morte. Depois de baixar essa pressão, não preciso estar com pressão 12/8 para dar alta, mas já comecei a baixar e tudo, mandar para casa acompanhamento ambulatorial precoce, tá bom? Então, falando aqui sobre tratamento, com foco na urgência, que é o que mais cai na prova. Normalmente é uma urgência hipertensiva. E aí, o que eu tenho que fazer? Numa urgência, eu tenho que baixar essa minha pressão, e a gente coloca uma taxa ali nas primeiras horas, vai baixando 20 a 30 milímetros de mercúrio. Não precisa ser tão rápido, vai baixando aos poucos, vai na tranquilidade. A minha meta é que a pressão volte para a basal do paciente em 24, 48 horas. Por isso, eu não preciso logo nas primeiras 2, 3 horas, baixar toda a pressão do paciente. Com isso eu faço medicação via oral. Exemplos: captoprilzinho, clonidina, hidralazina, medicações com meia-vida mais curta. E pasmem, não é para fazer sublingual. É clássico, né? Pronto-socorro, chega o paciente com uma crise hipertensiva, captopril sublingual. Não. Por que não, Bruno? Não vai absorver mais rápido? Até vai. Mas a minha meta é para baixar em 24, 48 horas. Se eu começo a dar sublingual, a absorção fica mais errática e eu perco o parâmetro, fica de fato absorvendo de forma mais errática e às vezes vai baixar mais rápido do que eu queria, e aí isso pode só fazer mais mal do que bem. Então é para fazer medicação via oral, mas não sublingual. Toma aí um comprimido de captopril e a gente reavalia depois. Retorno rápido, tá? Em 1 a 2 dias eu quero esse meu paciente de volta para eu avaliar ele, ver como ele está, fazer os ajustes necessários.
E é importante a gente marcar aqui o que seria uma lesão de órgão-alvo, né? Porque a gente fala, emergência tem lesão de órgão-alvo, urgência não tem. Como eu disse que nas questões normalmente são urgência hipertensiva, o que a gente tem que fazer é descartar emergências hipertensivas, descartar lesões de órgão-alvo. E quando eu falo em descartar, não é para sair fazendo tomografia para todo mundo, porque lesão de órgão-alvo pode ser um AVC. Eu vou fazer uma tomografia se tiver algum sintoma, algum déficit motor, cefaleia é importante, aí eu tenho que fazer, tá? Mas encefalopatia hipertensiva marcada aqui pelo fundo de olho, que eu vou conversar com vocês, AVC, hemorragia subaracnoide, são exemplos de lesões de órgão-alvo que sim, eu vou considerar como emergência, internar na UTI, medicação endovenosa e baixar dependendo da emergência com critérios diferentes. Cardiovascular, se eu vou lembrar do paciente que infarta, edema agudo de pulmão hipertensivo e dissecção de aorta. Tá com dor no peito, tem que fazer o quê? Eletro. Pode ser infarto, pode ser uma dissecção, tá? Então, tem que fazer eletro, tem que avaliar pulso, avaliar pressão e por aí vai. Renal, lembrar de hipertensão acelerada maligna, tá? E eu coloquei aqui em renal e eu vou explicar para vocês rapidamente o conceito da hipertensão acelerada maligna que eventualmente pode aparecer. É uma prova que às vezes cobra questões conceituais. Então vocês precisam saber isso daqui. Hipertensão acelerada maligna é um paciente que vai ter uma encefalopatia hipertensiva classe 4, tá? De Kate Wagner Baker, KWB, que é a classificação que a gente usa de fundo de olho. E a classe 4 é o paciente que já tem edema de papila. Então uma encefalopatia hepática com edema de papila num paciente que está fazendo outras alterações, que aqui pode ser renal ou uma descompensação de uma insuficiência cardíaca, eu vou pensar numa acelerada maligna. E só para marcar, o que mais colocam em prova, o que a gente mais discute na prática é o acometimento renal. O que acontece? Eu estou com uma pressão muito alta, muito alta. E aí eu começo a basicamente tentar aumentar as camadas das minhas arteríolas. E aí a arteríola começa a aumentar as camadas ali de endotélio e tudo mais. Quando a gente vê a lâmina, parece uma casca de cebola, que fica várias camadinhas. E isso a gente dá o nome de endarterite obliterante. Veja, pressão muito alta. Começo a fazer esse aumento de camadas para tentar conter essa pressão, esse fluxo muito aumentado desse pico pressórico. Quando eu começo a fazer isso, vai chegar menos sangue no meu rim. Se eu estou hipoperfundindo o rim, o que acontece? Basicamente o meu rim entende, estou no estado hipovolêmico, vou aumentar o meu sistema renina-angiotensina-aldosterona. E o paciente com acelerada maligna começa a entrar aí sim num curto-circuito, que é uma bola de neve, que se a gente não quebrar esse ciclo, ele vai ir a óbito. É muito grave. Então é um paciente com pico pressórico importante, com edema de papila, fazendo lesão renal aguda, eu vou marcar acelerada maligna. E aqui eu tenho que cortar, e entra muito bem medicações que atuam justamente no sistema renina-angiotensina. Porque a gente vai cortar esse ciclo, tá? Então, acelerada maligna, esse vai ser o meu foco, tá? Faço uma nefroesclerose, faço endarterite obliterante, e isso vai aparecer às vezes no enunciado para eu marcar em acelerada maligna. Gestante, lembrar de eclâmpsia, pré-eclâmpsia, né, grave, síndrome HELP, que são consideradas também emergências hipertensivas, mas não costuma cair na prova de clínica. Falando em crise adrenérgica, só para encerrar, lesões de órgão-alvo, que também são consideradas. Entra aqui cocaína, crack, LSD, cocaína é o mais comum de aparecer em prova. E também própria crise do feocromocitoma pode ser considerada uma lesão de órgão-alvo. Mas não é o que normalmente cai, tá? O que normalmente cai é lesão de órgão-alvo, infarto, dissecção de aorta, AVC, encefalopatia hipertensiva e acelerada maligna. Esse é o pacotão clássico de ser considerado lesão de órgão-alvo. Se o paciente está liso, sem sintoma, ele não tem uma emergência hipertensiva. Se ele está com uma cefaleia, mas não tem nenhum déficit focal, não tem mais nada neurológico, faça fundo de olho, só tem achado crônico, ele não está com uma emergência hipertensiva. E a gente vai manejar como urgência. E aí, só para amarrar aqui, o que eu posso ver no fundo de olho do meu paciente, que é o que pode aparecer às vezes em prova, até porque a oftalmo lá do Hospital São Paulo é muito boa, é muito conceituada a nível nacional. Então eles gostam de cobrar a oftalmologia, tá? Isso aqui pode cair muito numa prova multimídia, tá? Mas a descrição, conceitos aqui podem aparecer na primeira fase, mas eu aposto mais numa prova multimídia
cobrar justamente encefalopatia, retinopatia hipertensiva. Grupo 1 eu tenho estreitamento arteriolar. Grupo 2 eu começo a ter cruzamento artério-venular patológico, então cruzamento arteriovenoso patológico. No grupo 3 eu começo a ter alguma hemorragia, exudatos, normalmente exudatos duros, no grupo 3. E o 4 é o paciente que tem papiledema. Então fica fácil de lembrar se eu lembrar basicamente dos que eu já deixei marcado aqui. Estreitamento, cruzamento patológico, hemorragias, exudatos e papiledema. 1 e 2 são alterações mais crônicas. Se chega um paciente com uma crise hipertensiva, com dor de cabeça, e eu vejo estreitamento arteriolar, ok, é dele, né? É dele, é achado crônico, vou manejar como urgência. Se eu tenho hemorragia, se eu tenho exudato, ou se eu tenho papiledema, aí eu considero como emergência hipertensiva. Foi? Só para a gente marcar, grupo 1 é o grupo que tem estreitamento arteriolar. Aqui é vênula, aqui é arteríola. Então aqui tem uma arteríola mais estreitinha. E vocês podem ver, não é um fundo de olho tão feio, é só estreitamento arteriolar aqui. Nesse aqui já começa a ficar um pouquinho diferente, tem mais estreitamento e eu começo a ter alguns cruzamentos patológicos que a gente pode ver nessa imagem aqui, que eu posso ver, deixa eu marcar aqui esse cruzamento patológico aqui, e são os mais importantes, tá? Esse aqui tá bem clássico. Aqui fica um pouco difícil de ver, mas pela parede da artéria fica mais, ela é estreita, mas tem uma parede muscular aumentada. E aqui eu vejo o fluxo de sangue, eu não vejo a parede muscular. Como eu tenho esse cruzamento, o que vai acontecer é que é como se ficasse um fluxo de sangue num filetinho da arteríola, e aqui que está passando a vênula e a arteríola. Só que se a arteríola está com uma parede muscular muito grande, o que vai acontecer é que eu vou ver a parede, vai ficar branco, e vai como se fosse deixar um espaço entre a vênula e a arteríola, que era para vocês verem assim, vênula e arteríola. Vocês acabam vendo a arteríola, um espacinho do lado, mais brilhoso, e depois a vênula. Esse espaço entre a arteríola e vênula é justamente a camada muscular, que num paciente hipertenso de longa data começa a espessar, tá? 1 e 2 é mais crônico. Quando eu vejo o 3, eu começo a ter um pouquinho de hemorragia aqui, começa a ter um pouquinho de exudato duro aqui. Isso aqui, além do estreitamento arteriolar e cruzamentos patológicos, eu já vejo exudato duro e algumas hemorragias. Isso é grau 3 e já é emergência hipertensiva. Mas o que eu acho que tem mais chance de aparecer na prova é o quadro mais dramático. Porque aqui, poxa, vai dar dúvida. Mas isso aqui, eu acho super ok cobrarem no acesso direto. Numa prova multimídia, colocarem esse fundo de olho e vocês me falarem que é emergência hipertensiva, eu acho totalmente pertinente. Eu acho que tem que saber isso. E aí o que a gente vai ver é, olha essa papila aqui, bem definida. Olha só essa daqui, bem definida. O disco óptico aqui está bem definido, tá? Agora, nesse aqui, eu não vejo bem definido, eu vejo um borrão. E esse borrão aqui nas bordas é o que eu vou chamar de edema de papila. E esse edema de papila vai me marcar que é o grau 4. Além disso, eu estou vendo um pouco de hemorragia, estou vendo uns exudatos algodanosos aqui. Mas isso me importa menos. O que importa é o edema de papila. Grau 4, emergência hipertensiva, tá? Num paciente que está fazendo disfunção renal, está descompensando uma insuficiência cardíaca, fazendo acometimento, encefalopatia hepática, fazendo outros acometimentos, eu vou chamar de acelerada maligna, tá? Esse camarada daqui. Foi. Isso aqui, mais uma vez, tem mais chance de cair numa prova multimídia. Dando passo para frente, geriatria, foco em delírio. Diagnóstico de delírio, a gente usa uma ferramenta que é o CAN-ICU. É a ferramenta que eu uso para diagnosticar delírio na UTI. O CAN-ICU, quando a gente pega, se vocês jogarem no Google, vocês vão ver que tem várias perguntas específicas, né? Save a Heart, para avaliar a atenção, várias coisinhas que são ferramentas validadas para usar no diagnóstico. Mas não vão cobrar de vocês saber todo o fluxograma do CAN-ICU, saber exatamente as perguntas, a forma como a gente avalia, mas sim o que está sendo avaliado. Isso é o mais importante. E o que eu avalio? Flutuação, alteração aguda do estado mental basal. Critério obrigatório para o diagnóstico de delírio. Além disso, outro critério obrigatório, que é perda da atenção, inatenção. Então, flutuação, queda aguda de estado mental basal e perda de atenção são critérios obrigatórios. Tem que ter os dois. A questão vai descrever os dois para vocês. Junto disso, eu tenho que ter mais alguma coisa. Tem mais dois critérios que posso ter um ou outro, que é
alteração do nível de consciência, tá? Então alterou, o Glasgow caiu, enfim, alteração de nível de consciência. Tem ferramentas específicas para a gente avaliar e pensamento desorganizado também. Então, critérios obrigatórios, essa flutuação, esse quadro agudo, o que marca ter sido agudo, com perda de atenção, mais uma alteração do nível de consciência propriamente dito, ou um paciente que nem teve alteração do nível de consciência, mas está com pensamento desorganizado. E aí, com ferramentas específicas do CAN-SU, eu faço esse diagnóstico. Cobrando de vocês no acesso direto, imagino que seja sobre, de fato, que é o que já foi cobrado, o que é analisado, o que eu vejo. Às vezes, pode ser uma questão que coloque claramente um paciente que é um vozinho, que está na UTI, e ele começa a ficar meio doido, virado no giraia. O que ele tem? Delírio. Agudamente, do nada, começou a ficar confuso, falar coisa com coisa, não perdeu a atenção, vou pensar em delírio, tá? Não necessariamente usando na prova o CAN-SU, mas achados típicos, que basicamente vai ser isso daqui. O mais comum é delírio hipoativo, é o vozinho ficar mais quieto, fica mais na dele. Só que concordam comigo que é mais fácil de dar o diagnóstico de um delírio hiperativo, que é o vozinho que começa a querer arrancar tudo, começa a querer caminhar na UTI, tirar os dispositivos, tudo mais. É o mais fácil de a gente diagnosticar, mas o mais comum é o hipoativo. O importante aqui é eu saber prevenir, e a gente discute muito isso lá na residência, prevenção de delírio. E envolve orientar sempre o paciente quanto ao tempo e espaço. Aqui, sempre que eu vou avaliar um paciente, de manhã eu chego e falo assim, bom dia, seu João. Bom dia, como o senhor passou a noite de ontem? Abrir a janela, ele vê o sol. Isso é muito importante, ele saber que está durante o dia. Ainda mais na UTI, que às vezes não tem a janela e não consegue ver nada disso, o paciente não sabe que horas são, fica completamente perdido. Então a gente orientar ele quanto ao tempo, sobre o espaço, onde ele está, é de suma importância. Usar as próteses que ele já usava. Então, poxa, prótese dentária, óculos, prótese auditiva, eu preciso ativamente questionar isso. Se é um paciente que usa óculos, eu tenho que pedir para a família trazer o óculos. Porque senão, imagina, ele já está na UTI, já está meio perdido. Está sem o óculos dele, então ele está vendo tudo borrado. Vai desengatilhar na hora um delírio. Estimular a mobilidade e evitar a contenção mecânica. Aqui, é bom a gente ter isso corticalizado, de que eu não quero amarrar meus pacientes. Apesar de muitas vezes a gente ver isso na prática, a gente tem que ver isso e falar assim, cara, isso está errado. E aí eu vou dar um exemplo do que aconteceu lá na residência. Eu estava como R2 na enfermaria, e aí o meu colega R2 que estava na UTI veio passar um caso para descer para a enfermaria. Beleza, estava de alta da UTI. E ele falou, olha, ele está com contenção mecânica, porque a gente tentou medicamentosa e tal, mas ele arrancou vários dispositivos. Já arrancou 2 centrais, já arrancou um chale, arrancou uma nefrostomia estando amarrado. Então, poxa, a gente acabou tendo que fazer contenção mecânica. Ele me explicou por que ele estava com contenção mecânica. Tá, não é esse o ponto da história. O ponto da história é que o paciente chegou, o R1 foi fazer a admissão. Ele foi lá, fez a admissão, voltou e eu perguntei, ele está com contenção mecânica? Até estava, mas aí eu pedi para o pessoal tirar. Aí eu falei, não, veja bem, que me falaram que estava com isso. Vamos deixar ele inicialmente, pelo menos, contido mecanicamente, porque se ele arrancar esse chale que ele tá, ele vai dialisar hoje de noite. Se ele arranca, pode ser que fique sem acesso e vai oferecer muito risco para ele. Então vejam, o bom da história foi que o meu R1, ele estava com a mentalidade de que não é para amarrar o paciente. Ok? É isso que a gente tem que ter. Ele estava certíssimo, mas ele só não tinha informação de que ele já tinha arrancado vários dispositivos que estava oferecendo risco. Então, contenção mecânica é apenas naquele paciente que está com risco para si ou para terceiros. Esse meu paciente estava com risco para si. Ele ia dialisar naquele dia. Se ele arranca aquele chale e a gente não consegue passar outro acesso, porque já tinha tentado em vários, o último chale tinha sido difícil, o paciente corria risco de vida. Ok. Então eu expliquei isso para R1, ele concordou e pediu lá para amarrarem o vozinho de novo. Com muita dor no coração. Nossa. Então, é isso. Não amarrem os vozinhos. Apenas em cenários extremos. Ok? Estimular a ingesta hídrica. Se o vô não está tomando água, vai abrir um delírio. Otimizar sono. E aqui é otimizar sono não chumbando o vô com remédio. Otimizar sono com medida não farmacológica. Não é para ficar acendendo a luz do quarto do vô de noite. Não é para ele fazer uma medicação às 3 da manhã desnecessariamente. Então imagina, o paciente está dormindo e está aprazado de pirona de 6 em 6 horas.
e aí caiu o horário 3 da manhã. Cara, o vô tá dormindo, ele tá precisando dessa dipirona? Provavelmente não, se ele tá dormindo ele tá sem dor. Aí tu vai acordar ele para fazer um remédio. Fica acordando ele de noite, ele vai fazer delírio. Então, à noite é para ele dormir. Não é para ficar acendendo luz do quarto, não é para ficar fazendo medicação se não for extremamente necessária. Foi? Controlar a dor, ok? E presença de familiares também é muito importante, ajuda muito, principalmente na parte de orientar quanto ao tempo e espaço, trazer as próteses e estimular gesta hídrica e tudo mais. Então, a presença do familiar é uma prevenção de delírio, ok? Pulando para o próximo tópico aqui, vamos falar de sepse. Como eu disse, é um tema quente lá na Unifesp, é um assunto muito batido lá, e tem uma importância também pelos chefes lá da UTI. Então, sepse é sempre um bom tema para a gente apostar na Unifesp. Rapidamente, conceito. Sepse é uma disfunção orgânica secundária a uma resposta exacerbada frente a uma infecção. Ou seja, é uma definição conceitual de sepse. Não é assim, sepse é um score tanto. Não, é conceitual. Já faz alguns anos que é assim. Então, como a questão vai me trazer para eu marcar diagnóstico sepse? Simples, eles vão colocar um quadro típico. Veio um vô que está com pneumonia, há 2 dias veio no pronto-socorro com pneumonia, não tinha critério de internação, dei alta com antibiótico. Ele começa a piorar, começa a ficar confuso, começa a manter febre, começa a ficar hipotenso, começa a alterar outros órgãos. Fez uma disfunção orgânica, multiorgânica, e está com uma infecção. Isso é sepse. Ponto. A questão não vai deixar aquele paciente que está no limbo, ele vai colocar o paciente clássico. E choque séptico, Bruno, o que é? É um paciente que está necessitando de droga vasoativa para manter uma PAM maior ou igual a 65, a despeito, mesmo após a reposição volêmica adequada. Então, preciso de droga vasoativa para manter uma PM ok, maior ou igual a 65, mesmo tendo feito reposição volêmica adequada. Eu tenho que esperar fazer toda a reposição volêmica para indicar a droga vasoativa? Não, não. Conceitualmente fica meio parecendo isso. Mas se o paciente que está hipotenso e está fazendo a reposição volêmica, foi metade da reposição volêmica e está ali com uma PM de 55, comece droga vasoativa. Teve questão já que cobrou, não foi na Unifesp, acho que foi na USP, que era um paciente com uma PAM de 40 e aí a resposta era volume e droga vasoativa, logo no início, porque provavelmente não iria ir para 65 só com volume, o paciente estava grave, com risco de parada e tal, então já começou a droga vasoativa. Conceitualmente eu preciso para manter essa pressão mesmo com a reposição. E lactato maior que 2 millimol por litro ou 18 mg por decilitro. Para converter de millimol por litro para miligrama por decilitro, tem que multiplicar por 9. Então, deu 1, 9, deu 2, 18, deu 3, 27, e 4, 36. É assim. Tenho precisando de droga vasoativa e um lactato aumentado, isso é igual a choque séptico. E isso, inclusive, foi uma crítica do Survive Sepsis Campaign lá de 2021, porque o que a gente viu foi, poxa, antes era ou, aí agora é e. Eu preciso do lactato. Na prova é muito simples, vai ter os dois. Nos grandes centros vai ter os dois. A gente faz uma gaso ali na hora e já tem o resultado do lactato. Mas não é a realidade de muitos centros do país. Então, no lugar que eu fiz faculdade, o lactato demorava pelo menos 4 horas para sair. Vai demorar 4 horas para fechar choque séptico? Não, né? Então, é por isso que foi tema de crítica. Mas entendam, o diagnóstico é E, tá? Isso e isto. Foi a despeito de reposição volêmica adequada. O que eles gostam de cobrar lá no Unifesp é a conduta na primeira hora. E pensando em conduta na primeira hora, eu tenho que estabilizar, então ok, monitorização, mandar para a sala de emergência, se possível para a UTI e tudo mais. Exames laboratoriais, eu posso pedir vários exames aqui. Claro que vai entrar exames pensando na infecção, vai entrar exame pensando no sulfa, então vou pedir um hemograma com plaqueta, vou pedir bilirrubina e por aí vai. Mas eu quero que vocês lembrem principalmente de lactato e cultura. O lactato vai me indicar gravidade, vai me indicar se é um choque séptico e por aí vai. E cultura de preferência antes do antibiótico, mas nunca atrasando
o antibiótico. E cultura guiada. Então, hemocultura mais. Tô pensando que é pneumonia, se eu estar internando com sepse, internou no hospital, eu tenho que culturar um escarro. Tive que entubar na sala de emergência, cultura do aspirado traqueal. Estou pensando que é foco urinário, urocultura, e direcionar. Reposição volêmica adequada, a gente vai conversar sobre isso. Antibiótico e droga vasoativa, sim, indicado. Vamos lá, um por um. Antibiótico, a gente começa ele na primeira hora. E eu vou explicar para vocês que tem cenário que pode ser um pouco depois, mas eu já falo sobre isso. Iniciei na primeira hora, eu não aguardo cultura, de preferência eu vou coletar a cultura antes do antibiótico, mas se for atrasar, eu faço antibiótico e paciência. O ideal é que eu fale assim, vamos começar tal antibiótico. E só antes coleta ali a cultura. Coletou cultura, a gente começa o antibiótico. Qual antibiótico? Sendo empírico, que é o que vai ser inicialmente, amplo espectro, e depois com a cultura eu vou descalonar. E aí vai depender do antibiótico do foco da infecção, tá? Mas é para pegar um pouquinho pesado aqui com antibiótico, tá? Claro, pensando numa pneumonia da comunidade que chegou séptico, não é para ser fazendo taso, não é para ser fazendo mero e vanco. Se é da comunidade, qual é o principal germe? Pneumococo. Então vou sim fazer amplo espectro, mas com uma cefalosporina de terceira, ceftriaxone, com uma clorídeo, claritromicina. Tá? Então, cefclarto, uma pneumonia da comunidade, séptico, mesmo assim tá ok, tá? E eu tento descalonar depois. Não está respondendo, está mantendo febre e tudo mais, vou pensar, será que eu preciso colocar um antifúngico? Principalmente em paciente que tem uma infecção de corrente sanguínea, tem algum catéter que estava infectado, paciente dialítico, preciso pensar no antifúngico se não está respondendo. Mas o principal é aqui, ó, a abordagem cirúrgica. Vejam, tem um paciente que está com pneumonia, tem um derrame pleural, não está melhorando a infecção dele, ele segue séptico, estou dando antibiótico, não está resolvendo. Toracocentese, analisar o líquido. Opa, veio complicado, tem um empiema. Cara, tu tem que drenar e abrir esse foco, porque o antibiótico não vai fazer milagre. Então, é drenar e manter o antibiótico, e aí sim a gente vai conseguir resolver a infecção. Então, a abordagem cirúrgica, fazer alguma coisa, pode ser o que vai resolver, ok? Sobre o tempo de início do antibiótico, como eu falei antes, começar na primeira hora. Para quem? Para quase todo mundo. Se eu tenho uma sepse definitiva ou provável, que é a maioria das sepses nas provas, começo imediatamente, em até 1 hora do reconhecimento, mas o ideal é que faça o quanto antes. Tentar culturar e já começar o antibiótico. Se for uma sepse possível, aquela que a gente não tem muita certeza, que não é o que costuma aparecer na prova, mas na prática aparece eventualmente, se está com choque, comece assim como na sepse definitiva. Imediatamente, em até 1 hora tem que entrar. Se for um paciente com uma sepse possível e não está chocado, eu posso reavaliar com mais calma, ver até outras causas não infecciosas e eu tenho até 3 horas para fazer o antibiótico. Então sim, eu tenho uma margem de tempo, mas é só nesse cenário aqui, tá? De sepse possível sem choque. Falando de reposição volêmica, aqui é cristalóide, sorofísio ou Ringer, 30 ml quilo. Eu começo na primeira hora, mas eu não preciso terminar na primeira hora. Então eu começo na primeira hora, mas eu tenho 3 horas para fazer todo esse volume. Em nefropata e cardiopata eu tenho que ter cuidado. Aqui não é assim, se ele é cardiopata, então eu não vou fazer reposição volêmica. É errado, eu vou fazer. Eu vou tentar até fazer isso daqui, mas eu vou fazendo em alíquotas e vou reavaliando. Então eu faço 250, reavalio, ele está bem. Mais 250, passo o Polcus no pulmão, está bem, sem linha B. Mais 250, opa, começou a surgir umas linhas B, vou dar uma segurada, depois eu faço mais. E a gente vai indo assim, tá? E eu vou avaliando se o paciente está melhorando clinicamente. Principalmente entra tempo de enchimento capilar, tem estudo que validou o TEC, o tempo de enchimento capilar, por mais simples que ele seja, ele está validado para avaliar a resposta no paciente que está séptico, visando manter uma PM maior ou igual a 65. Se eu não consigo com a reposição volêmica, eu vou para a droga vasoativa. E um débito urinário que também vai me indicar melhora da perfusão, a nível renal no caso, tendo uma diurese de pelo menos meio ml quilo hora. De droga vasoativa, a indicação é aquela: estou precisando porque minha PM está menor que 65 e eu estou fazendo reposição volêmica. A rigor seria após, né? Mas vejam, eu botei aspas aqui. Por quê?
Porque se eu estou fazendo, eu tenho um paciente de 70 quilos, vou fazer 30 ml quilo. E aí vai dar 2 litros e 100 no caso, né? Fiz 1 litro e ele está com PM de 50, começar a droga vasoativa agora. E qual? Noradrenalina. Essa é a preferência, é a primeira escolha em choque séptico, tá? Noradrenalina. Se está refratário, a rigor a gente coloca o número mágico de 0,5 micrograma quilo minuto, eu indico o segundo vasopressor, no caso aqui a vasopressina, normalmente é o nosso segundo vasopressor. E vejam, esse número aqui não é tão rigoroso, é bem divergente na literatura, as referências que nós temos não são tão boas para colocar um número assim tão específico. Mas tem algumas referências que falam, a gente costuma ter esse número para ser um alerta para a gente. Então, poxa, tá chegando no 0,5, vamos começar uma vaso. Chegou em 0,5, quem sabe a gente associa a vasopressina. E aí, assim que vai ser a prova, tá? Vai colocar um paciente com uma dose alta de nora e pergunta, e aí? A resposta é, segundo vasopressor, vasopressina. Eu vou indicar não vasopressina, mas sim dobuta, se ficar muito claro que eu tenho uma disfunção cardíaca. Aqui é um paciente que já infartou, tem no pócus um coração que não bate direito, tem acinesias, e um VTI baixo, e um gap de CO2 aumentado. Aí eu vou pensar, opa, esse paciente ele tem um choque cardiogênico associado, e aí eu vou dar um inotrópico, no caso do buta. Em prova, normalmente eles colocam bem claro várias situações para deixar claro, vários sinais de que ele tem uma disfunção cardíaca, tá? Mas se não tem nada disso, eu vou dar vasopressina. Além disso, se eu tenho um choque refratário, estou dando nora, estou dando vaso, e ele segue em choque, eu posso fazer hidrocortisona. E aqui, pessoal, a dose recomendada é 200 mg dia. Posso fazer isso em bomba de difusão contínua ou 50 mg 4 vezes ao dia. E eu faço hidro por 7 dias. Benefício é questionável, mas a ideia é reduzir a atividade inflamatória e uma possível aí, insuficiência adrenal relativa nesse contexto de choque. Então, assim, é meio questionável, não tem tanta literatura embasando isso tão claramente, mas é uma prática médica que a gente faz isso na residência, a gente indica hidrocortisona nesses cenários, tá? Então, choque refratário, se tiver a opção de marcar hidrocortisona, 200 mg por dia, marque que você vai acertar. Pulando para o próximo tema, são os distúrbios obstrutivos. Aqui, pessoal, a gente já falou então de nódulo tireoidiano, falou de hipertensão, falou agora de sepse. Indo para distúrbio obstrutivo, chegando mais para o final, eu vou falar de asma e DPOC, um pouco rápido aqui, que é o que importa. Toda consulta de asma, eu preciso fazer essas perguntas. São 4 perguntas que são referentes ao último mês, as últimas 4 semanas. Quais são essas perguntas? Seu João, o senhor está tendo sintoma durante o dia? Tô, doutor. Quantas vezes o senhor tem por semana? Pelo menos 2 vezes por semana. Check, pontuou. E o senhor está precisando usar medicação de resgate? Está precisando usar bombinha para resgate, SOS? Sim, doutor. Quantas vezes? Pelo menos 2 vezes por semana. Então, mais um check. E me diz uma coisa, o senhor está sentindo que isso está limitando as suas atividades? Sim, doutor, está limitando. Check. E, além disso, o senhor está acordando à noite por falta de ar? Sim, despertares noturnos. Eu gosto de pensar nessa sequência porque faz sentido na minha cabeça. Ele acordou, começou a ter sintoma de dia, está precisando usar o remédio porque está com sintoma, e mesmo assim está tendo limitação, e por fim vai se deitar e aí dormindo acorda, são as 4 perguntas. Por isso que eu gosto de pensar nessa sequência. Como é que eu vou avaliar? Se eu não pontuei nada, significa que está controlada. Se eu pontuei 1 ou 2, está parcialmente. Se eu pontuei 3 ou 4, ela não está controlada. Isso é o que se cobra na prova sobre controle de asma. Na prática, o que a gente faz? No ambulatório de asma, a gente não faz essas perguntas. Então vocês fazem o quê? ACT, que é um outro critério, que são mais perguntas, é mais elaborada. A gente vai fazendo a pergunta específica do ACT e o paciente vai pontuando. No final tem 25 pontos possíveis. Então, pô, deu 25, tá ótimo, muito bem controlada. E a gente faz o ACT. Na prova não tem como eles cobrarem isso, porque não tem como decorar o ACT. É várias perguntas, não é simples. Então eles não tem como cobrar. Mas na prática é o que a gente faz e a gente sempre anota em cada consulta qual é o ACT do paciente.
E assim eu tenho um parâmetro. Então vejam, paciente que nos últimos 12 meses estava com ACT 24, 25, tá vendo bem. Aí hoje está com 21. Ruim. Piorou. Por que piorou? Não, é um paciente que vinha com ACT de 12, 14 ali, e aí hoje vem com ACT de 19. Pô, é pior do que o 21, né? Mas nesse paciente que vinha com 12, 14, eu fiz alguma medida que tá dando certo, melhorou. Ok, tem que melhorar mais, mas eu vou ficar feliz. Então esse é o manejo, é a evolução que eu uso. Seguindo, como é que eu trato asma? Segundo o GINA 2023, que é o que a gente tem de mais atual, é o seguinte. Minha dupla dinâmica é corticoide inalatório com LABA, broncodilatador de longa duração, que eu chamo aqui de budiforme. O que é budiforme? Budesonida, que é o corticoide inalatório, e formoterol, que é um LABA. O budiforme é o carro-chefe aqui pra gente. E vejam, isso aqui é o que está no GINA. Um monte de coisa. Mas vejam, opção preferencial, alternativas. Então o que eu vou fazer aqui? Dar um zoom e focar no que é opção preferencial de tratamento. Quais são então? Fiz o diagnóstico de asma. Eu começo no step 3 ou 4. O que vai mudar aqui é a dose. O que marca aqui principalmente é a dose do corticoide. Step 3, estou usando budiforme contínuo, mas com uma dose baixa aí de corticoide. Não está dando certo, pulo para o step 4, que minha dose vai ser média, vai ser uma dose moderada. Não está dando certo, pulo para uma dose alta. E aqui eu já começo a pensar em associar um LAMA, e aí vai ficar uma tripla terapia. E aí se eu vou usar tripla terapia, eu vou usar LABA, LAMA e corticoide inalatório. Posso pensar em imunobiológicos e tem outras opções, tá? Aqui, para pensar em imunobiológico, eu tenho que avaliar se o paciente tem aumento de IgE total, IgS específicas, e são coisas mais específicas que não vai cobrar no acesso direto. Step 1 e 2 é o paciente que usa sob demanda. E, independente do step, ele fica sempre com o budiforme sob demanda. Vejam, o que eu vou usar como SOS é o corticoide inalatório formoterol. É o mesmo remédio da dose contínua. Deu uma crise, uso esse remédio. Claro, como alternativa, ainda mantém ali o bom e velho aerolim, né, o salbutamol. Mas isso está só como alternativa. O preferencial, que é o que cobrariam numa prova de vocês, seria justamente o budiforme, tá? Isso já é uma mudança que não é desse último GINA, já faz pelo menos uns 3, 4 anos que mudou para isso daí, tá bom? E eu vou jogando nos steps. Foi? Então estou com o paciente que está com uma dose baixa, com ótimo controle, nos últimos 2 anos sempre ACT de 25, tá sem sintoma algum. Seu João, vamos tirar esse remédio e deixar só se for necessário? E aí deixa só sob demanda. Doutor, voltei agora, passou 3 meses, estou usando o tempo todo. Ok, vamos voltar para a dose contínua. Doutor, estou usando só quando necessário, mas nesses 3 meses usei 2 vezes. Mantém sob demanda. Entendeu? É assim que a gente vai manejando e é assim que uma questão poderia cobrar de vocês. Falando agora do DPOC, como eu disse, não costuma aparecer muita imagem. Pode aparecer uma espirometria numa prova multimídia ou uma descrição de espirometria numa prova de acesso direto. Aqui, curva azul é o normal, curva laranja é o de um paciente com DPOC, paciente obstruído, e faz esse aspecto de cadeira de praia. Ele não faz um pico tão bom, o pico dele é baixo, aqui a curva fluxo-volume, ele tem um pico baixo de fluxo e ele faz esse platô aqui. Ele não cai como no paciente normal, ele cai num platô, ele expira por mais tempo porque ele está obstruído, ele tem dificuldade na expiração. Então curva inspiratória, curva expiratória no aspecto de cadeira de praia. Quando eu olho a curva volume por tempo, eu tenho um VF1 mais baixo, que aqui é tempo. Então no primeiro segundo, que vai ser justamente o volume que eu expiro no primeiro segundo, é o VF1. Ele fica mais baixo, azul normal, laranja obstrução, DPOC. Fica mais baixo. E depois ele faz o platô normal. E aí, só para a gente marcar, toda vez que a gente olha uma espirometria, antes de olhar os valores, eu tenho que olhar se ela foi bem feita, eu tenho que olhar as curvas. E aí aqui, para eu avaliar se foi bem feito, eu vejo o padrão, tem que fazer picos, fica aquela curva meio redonda que não deu certo, foi mal feita, eu tenho que fazer um pico inicial, mesmo que seja um pico baixo, mas tem que ter. E aqui eu tenho que fazer pelo menos 6 segundos, tem que fazer um platôzinho, e aí eu falo que a curva foi bem feita. Como eu vou dar o diagnóstico de DPOC? Na análise da espirometria,
Eu faço diagnóstico de distúrbio obstrutivo, vendo pré-bronquidilatador, uma relação VF1 por CVF, menor que o limite inferior. Isso, junto com VF1, também abaixo do limite inferior. Na diagnóstico de distúrbio obstrutivo, que eu classifico como leve, moderado, acentuado. Quando eu falo de DPOC, é diferente. E eu faço questão de falar isso porque eu sei que alguns às vezes ficam confusos nisso aí. O paciente não tem o diagnóstico de DPOC na espirometria, mas tem o laudo que tem distúrbio obstrutivo, porque ele foi classificado, é laudo espirométrico. Agora, diagnóstico de DPOC pelo GOLD, o que é? Uma relação VF1 por CVF menor do que 0,7 pós-broncodilatador. É isso. É um negócio bem fechado, bem rigoroso. Isso é diagnóstico de DPOC, tá? Claro, junto com uma clínica sugestiva. E aí, eu preciso saber como tratar, mas para isso eu tenho que classificar o meu doente primeiro. Como é que eu classifico segundo o GOLD 2023? GOLD 1 é o paciente que tem um DPOC leve, VF1 é maior ou igual a 80%. Pré-broncodilatador, tá? 80% predito. GOLD 2, VF1 de 50 a 79, GOLD 3, 30 a 49 e GOLD 4, que é o muito grave, menor que 30 do predito. Isso aí você tem que saber porque às vezes cobram esses conceitos. E aí é 1, 2, 3, 4. Maior que 80, 50, 80, 30, 50, menor que 30. Eu guardo bem assim, bem fechado. Maior que 80, de 50 a 80, de 30 a 50, menor que 30. 1, 2, 3, 4. Esse leve, moderado, grave não costuma ser cobrado. É muito mais essas duas colunas daqui. Além de classificar pela gravidade, eu tenho que classificar por sintoma. E aí, quando eu vejo sintoma, eu tenho essa classificação que o nome é MMRC. O primeiro Mzinho minúsculo, que significa de modificado. Era MRC, agora é essa escala modificada. Como eu classifico pelo MMRC? MMRC 0 é o paciente que está assintomático. A falta de ar que ele tem é só quando ele faz um exercício muito intenso. Então, o paciente lá tem 50 anos e só tem falta de ar quando vai jogar bola durante 1 hora com os amigos, ele não está sintomático, ele está normal. É MMRC 0. Agora, MMRC 1 é o paciente que quando sobe uma escada ou um aclive, uma ladeira, ele cansa, ele tem falta de ar. MMRC 1. Doutor, mais do que isso, na verdade o que eu percebo é quando eu saio com a minha vizinha que tem a minha idade para caminhar, eu fico para trás, eu ando mais devagar do que ela. Andar mais devagar do que uma pessoa da mesma idade é classificado como 2. Ou quando anda no plano tem que, no próprio passo, mesmo assim tem que parar eventualmente. A prova gosta de colocar isso. Anda com a pessoa da mesma idade e cansa, e fica para trás. 2. O 3 é o paciente que para andar 100 metros tem que parar algumas vezes porque ele cansa no plano, 100 metros ele já está cansando. E o 4 é o paciente que às vezes nem sai de casa. Ele conta que ele tem falta de ar para ir do quarto para o banheiro, ele tem falta de ar para tomar banho, ele tem falta de ar para lavar a louça, porque fica parado, mas cansa. Então atividades como se vestir, tomar banho, atividades bem leves, ele já está cansando. Então dentro de casa, para caminhar dentro de casa, ele já está cansando. Quando eu falo do GOLD, especificamente, quando eu vou classificá-lo, se vocês lembrarem, o GOLD de 2022, até o GOLD de 2022, era A, B, C, D. GOLD de 2023 vem e coloca uma mudança. Não existe mais C e D. É GOLD A, B ou E. E de quê? De exacerbador. Então, quando eu vou classificar aqui, eu vou olhar primeiro exacerbação. Se eu tive 2 exacerbações no último ano, nos últimos 12 meses, 2 ou mais, já é um paciente exacerbador. Não, eu tive só uma, mas precisou internar, exacerbador. Se tive 0, ou não tive nenhuma, ou tive uma, mas que não precisou internar, eu vou ser A ou B. E o que vai definir aqui é sintoma. Agora, o E, ele independe dos sintomas. O A e o B que pode mudar. O A é o paciente que é pouco sintomático. Quando eu uso aquelas escalas, MMRC é 0 ou 1. É um paciente que até pode cansar, mas só quando sobe uma ladeira, quando sobe uma escada, fora isso ele está bem. Pouco sintomático. CAT é uma outra escala que é muito mais elaborada. É melhor, mas é muito mais elaborada e por isso não colocam na prova. Se colocarem, vai ser só assim, CAT de tanto. Então, CAT menor que 10 é pouco sintomático.
10 ou mais, muito sintomático. Resumindo, exacerbador Gaudier. Não exacerbador, pouco sintomático A, muito sintomático B. Então é A, B, E. Não exacerba e tem pouco sintoma. Não exacerba e tem muito sintoma. Exacerba e ponto final. E é com base nisso que eu vou definir meu tratamento. E aí eu posso tratar da seguinte forma. Gaudier A, eu uso um broncodilatador. Aqui pode ser qualquer um, pode ser até de curta duração. Mas, na prática, o que a gente dá é um de longa duração. Mas usa um LABA. E é isto. O Gold B é o paciente que usa duplinha LABA e LAMA. Antes, até o ano passado, o Gold B era LABA ou LAMA e entrava LABA e LAMA só no Gold D, direto. Agora no Gold B já está entrando. Eles viram que é muito benéfico para o paciente que é sintomático, ou até se for pouco sintomático, mas se exacerba, já meter LABA-LAMA. E hoje em dia o que o SUS está fornecendo são duas medicações que a gente tem que fazer a alto custo. Em alguns lugares do país tem que ser um pneumologista, mas aqui em São Paulo pode ser qualquer médico, basta ter CRM, a gente consegue pelo alto custo para o paciente com DPOC. E aqui entra as duas principais, Anoro e Espiolto. Tá? O Anoro é o meclidínio, que é um LAMA, com vilanterol, que é um LABA. Então, duplinha, tá? Bruno, é um paciente que ele é exacerbador. Já comece com LABA-LAMA. Mas, além disso, ele tem mais de 300 eosinófilos. Então, terapia tripla para ele. LABA, LAMA e associa um corticoide inalatório. Aqui existe até medicação que é os três, tipo o Trelegy, mas não tem no SUS. Então, o que a gente faz? Dá Anoro ou Espiolto junto com o budesonida, que aí consegue tudo pelo alto custo, tendo mais de 300 eosinófilos. Não, aqui é um paciente que chegou com Gaudier, mas ele não tinha 300 eosinófilos, tinha 150, mas segue exacerbando. Coloque corticoide inalatório. Tendo mais de 100 eosinófilos, já está indicado, se é um paciente que exacerba muito. Então vejam, a linha de ação é para quase todo mundo LABA e LAMA. Se for um exacerbador e tiver mais de 300 eosinófilos, terapia tripla. Se tem menos de 300, mas mantém-se exacerbando muito, se for mais de 100, também está indicado. Ok? No Gold de 2023, ele foi um pouco mais liberal aqui com corticoide inalatório. E é isso que eu tinha para falar com vocês hoje. A gente vai se ver ainda no Pra Cima da Unifesp para conversar mais ainda, ganhar outros conceitos, como eu falei, oncohematologia, taquiarritmias e ventilação mecânica serão os temas que a gente vai conversar junto no Pra Cima e eu acho que tem grande chance de aparecerem na prova de vocês. Sobre essa aposta, era isso. Para encerrar, eu queria só falar uma frase aqui, que eu acho que é uma frase muito importante nessa reta final, que eu sei que estão ansiosos, as provas estão chegando, prova da Unifesp, uma prova importantíssima, e eu quero que vocês saibam disso. Que sorte é o que acontece quando a preparação encontra a oportunidade. Bruno, o que é preparação? É tudo que vocês fizeram até aqui, principalmente nesse último ano, junto com a gente. Todo esse ano de estudos, dedicação, abdicações e tudo mais, é a preparação de vocês. E agora, finalmente, depois de um ano de preparação, chega a oportunidade. As oportunidades. Isso aqui falando especificamente da Unifesp, a prova da Unifesp. Vocês, tendo se preparado tudo isso, chegando e encontrando essa oportunidade que é a própria prova, eu tenho certeza que vocês terão muita sorte. Nesse sentido, que é o sentido correto de sorte. Vocês terão muita sorte e é o que eu desejo para vocês. Uma ótima prova, com muita sorte, nesse sentido aqui. E eu tenho certeza que vocês vão brilhar e vão poder fazer residência no local dos sonhos de vocês, assim como era o meu, assim como eu estou fazendo hoje. Tenho certeza que vai dar certo. Confia no processo, confia em vocês mesmos e vai dar certo. A gente vai se ver ainda no Pra Cima. Eu espero ver vocês lá. Vão conversar comigo. Falem o que vocês acharam das apostas, o que vocês acham que vai cair, o que não vai. E depois mandem pra gente no nosso Instagram, o próprio da Medway, ou até mesmo o meu. Quando fizer a prova, quando a gente acertar as apostas, mandem pra gente. Poxa, não é mesmo que caiu isso? Não é mesmo que caiu aquilo? E a gente vai trocando ideia, juntos, seguindo em frente. E é um prazer estar aqui com vocês hoje. Um grande abraço, um beijo, valeu e falou!